sabia que você ia falar isso, ou eu sabia que você ia agir de certa forma. Eu particularmente não gosto quando as pessoas elas falam isso, né? Porque parece que nós somos previsíveis. Mas eu vou dizer para você, as pessoas mais próximas a você, quando dizem isso, a maioria das vezes elas estão certas. Por quê? Nós temos um comportamento que é previsível. A nossa mente ela não quer ficar gastando muita energia. Para cada situação nós agimos de uma forma diferente. Então o que acontece? Muitas vezes você vai agir de uma forma muito previsível. Muitas vezes você vai agir de uma forma que as pessoas vão deduzir. Por quê? O comportamento humano em geral, nós agimos de formas muito semelhantes. Algumas pessoas, grupos de pessoas vão agir da mesma forma que outro grupo de pessoas, baseado no quê? Baseado na nossa genética, baseado na forma que você foi criado, baseado na sua educação. O desejo de conhecer o comportamento ele é muito antigo, muito antigo. Antes de Jesus, Hipócrates já estudava para tentar entender como as pessoas agem. E eu vou dizer, existe um grupo de pessoas aqui, eu quero ver se vocês se identificam. Algumas pessoas que, em geral, quando elas são desafiadas, elas adoram o desafio. Elas querem ir avante nesse desafio. Aliás, elas até gostam quando desafiam, porque elas querem ir avante. Algumas pessoas não, elas fogem de algum tipo de discussão. Sabe quando você manda aquele texto enorme no WhatsApp e a pessoa responde só com tá bom? Você sabe que não está nada bom, né? Mas é que a pessoa não quer continuar discutindo. Existem pessoas que você está escrevendo um texto enorme e aí você vê lá em cima que ela também está escrevendo, né? É uma briga para ver quem vai ganhar aquela discussão. Porque as pessoas são diferentes. Porém, existe grupo de pessoas que vão agir de uma forma semelhante. E é muito importante nós conhecermos essas diferenças para que eu possa me conhecer e me corrigir e sermos melhores. Como eu disse, Hipócrates, Galeno criaram várias teorias. No século passado, Young criou algumas teorias. Você já deve ter ido procurar emprego aqui, acho que a maioria, quem sabe, já teve essa satisfação. E quando você vai procurar emprego, existem aqueles testes que você preenche para que eles possam te conhecer e saber se você preenche a vaga. Uma das ferramentas mais utilizadas é baseada numa metodologia chamada metodologia DISC. A metodologia DISC ela ajuda a conhecer as nossas características. Quem criou essa metodologia foi William Marston. Em 1928 ele escreveu um livro que falava sobre as emoções das pessoas normais. Por que pessoas normais? Porque ele queria estudar o máximo das pessoas e como elas agiam. Então ele catalogou e dividiu num acróstico. O DISC é um acróstico, o D, I, S e C. Eu quero que você venha comigo e veja em qual desses 4 grupos você se encontra, você acredita ser mais parecido. O D é daquelas pessoas que são dominantes. O que é uma pessoa dominante? São pessoas que gostam de desafios, são pessoas que são empreendedoras, são pessoas que gostam de muitas vezes estar no controle. São aquelas pessoas que quando você pede para ela fazer algo, na mente dela ela já desenha todo o plano de ação e já deseja executar. São aquelas pessoas que numa discussão, elas gostam de ter a última palavra, ok? Não me diga se você se identificou ainda. E não pense em outra pessoa, tá? O objetivo não é você pensar em ninguém. Normalmente quando fala assim, você vai falar, eu já sei quem é essa pessoa. Não, pense se é você, tá bom? Vem comigo. O I são as pessoas influentes. Quem são os influentes? São aquelas pessoas que são mais comunicativas, mais extrovertidas, aquelas pessoas que gostam de relacionamento. Eu costumo dizer que são aquelas pessoas que dão bom dia para cachorro. Conhece as pessoas assim? Aquela pessoa que quando entra no elevador, se você estiver no elevador e ele entrou e você conhece ela, você já sabe, vai puxar assunto. São pessoas que elas buscam se relacionar, elas gostam disso. Elas gostam disso aqui que eu tenho na mão. Gostam de um microfone, gostam de falar. Se você convidar ela para dar uma palestra, ela pode nem estar preparada, mas ela vai te dar um ok. Opa, por favor, pode colocar no mão. Se identificou, sim ou não, guarda para você. O S
como esse é um acróstico em inglês, o S vem de estabilidade. São pessoas que elas gostam de manter as coisas estáveis. Elas não gostam de mudança. Elas gostam que as coisas estejam no seu dia a dia quase que iguais. Um exemplo, elas gostam de sentar no mesmo local. Quando elas vão almoçar, gostam de sentar na mesma cadeira. Mas em geral elas buscam muito harmonia. São pessoas que, quando estão no ambiente, elas buscam a harmonia entre o grupo. Ela gosta de manter as coisas mais equilibradas possíveis. São pessoas que vão evitar discussões. Elas tendem a não discutir. Elas preferem conversar, sem briga, sem se exaltar. Essas pessoas são muito importantes em todos os ambientes. Aliás, todas elas, e você vai ver isso. O último é a letra C. A letra C são as pessoas cautelosas. Tem a ver com cautela, com conformidade. São pessoas que são voltadas mais para as áreas técnicas. São pessoas que têm um pensamento lógico mais rápido. São aquelas pessoas que, quando você fala, olha, nós vamos fazer um piquenique, ele já começa a calcular. Nós vamos em 10 pessoas, cada um vai comer 3 pãezinhos, então nós vamos precisar de 30 pães. A cabeça dele já pensa assim. Ele já é voltado mais tecnicamente. São pessoas que, em geral, eles tendem a ser mais organizados. Quando você olhar para a mesa dele, vai ter tudo no seu local, ali muito fácil para que você possa pegar e você poder agir. Então, no mundo, nós temos pessoas diversas, mas eu vou dizer para você, diferente das teorias, a metodologia diz que ela não coloca um título, você é dominante. Não, porque todas vocês que estão me assistindo hoje, todos vocês têm as 4 características, todos têm. Você tem dominância em você tem influência, você tem estabilidade, você tem cautela. A diferença é que uma dessas 4 características, que nós chamamos de fator comportamental, e na minha experiência eu coloquei como FCP, que é o fator comportamental predominante. Esse termo eu criei na nossa empresa, que ele determina qual dos 4 é mais forte no seu perfil. Você tem os 4, mas um deles é que faz com que você vá agir mais, ok? O que isso é importante? Quando eu me conheço, fica mais fácil. Eu costumo dizer que são superpoderes. Você que é dominante, você tem um superpoder, porque você consegue buscar objetivos, você vai atrás de resultados, ok? Missão dada, missão cumprida. Não importa o que aconteça, os dominantes em geral, não importa o que vai acontecer no meio do caminho, eles vão atrás dos resultados. O problema é que às vezes eles atropelam algumas pessoas. Eu costumo dizer que às vezes ele está de carro, ele tem que chegar no local, quando ele olha no retrovisor pode ter atropelado alguém, mas ele chegou no objetivo. Quando eu me conheço, eu entendo que às vezes eu tenho que respirar fundo. Isso para os dominantes. Os influentes são pessoas que são ótimas para ensinar, ótimas para pegar um assunto e fazer com que as outras pessoas entendam. São ótimos vendedores, ótimos para convencer. Quando eu tenho essa característica, isso me ajuda para que eu possa passar a mensagem para outras pessoas. Mas quando isso é muito excessivo, eu posso ser prolixo, eu posso muitas vezes falar mais do que devo. E quando eu tenho consciência disso, eu paro um pouco para pensar e vejo, será que eu realmente tenho que dar a minha opinião nesse momento? Será que de repente eu não estou falando tanto que estou encobrindo alguém que está próximo? Por isso que é muito importante eu me conhecer, para eu saber se de repente eu não estou precisando moldar isso em mim. As pessoas estáveis, aquelas pessoas que buscam a harmonia, aquelas pessoas que em geral, quem são estáveis, são muito fiéis, são amigos muito próximos, são voltados muito a pessoas, e é muito bom. Mas porém, as pessoas que são tão estáveis assim, muitas vezes elas são muito ressentidas, porque elas também tendem a se magoar mais. E eu costumo dizer para essas pessoas, que às vezes têm essa característica muito latente, são aquelas pessoas que quando lá no jardim da infância, um amigo pediu um gole do Yakult, ninguém pode pedir um gole do Yakult, né gente, porque o Yakult só tem um gole, e foi e tomou tudo, ele ainda lembra, nossa. Aí quando ele está se formando na faculdade, ele lembra daquele amigo que fala, lembra lá do jardim da infância.
Será que de repente está na hora de eu aprender a perdoar um pouquinho mais, de eu relevar um pouquinho mais e aprender que as coisas mudam, porque nossa vida nada é muito permanente. E as pessoas que têm alta cautela, que tendem a ser muito técnicos, eles tendem a fazer as coisas com muita precisão. Porém, em excesso, eles tendem a ser o quê? Perfeccionistas. E quando eu sou perfeccionista, eu tendo a exigir do outro que ele seja também perfeccionista. Por isso que é muito importante, quando eu conheço essas características, eu tenho que entender que as pessoas não vão fazer as mesmas coisas como eu. E não significa que fazer diferente do jeito que eu faço está errado, porque a mesma coisa pode ser feita de formas diferentes. Então, por isso que é muito importante eu me conhecer. E eu vou dizer para você, como eu disse, ninguém tem uma única característica. Você tem as 4, e junto dela vai ter uma outra que você também pode desenvolver. Porque uma coisa maravilhosa no comportamento humano é que você nasceu de uma forma, você tem uma carga genética, a sua educação te influencia, o seu meio te influencia, mas não determina que você tem que ser assim para sempre. Quando eu me conheço e eu vejo meus superpoderes, e eu vejo os pontos que eu preciso melhorar, eu consigo refletir e a partir daí avançar para ser melhor. E ajudar também no quê? Nos relacionamentos com outras pessoas. Você não precisa fazer muitos testes, aliás, você nem precisa preencher o teste. Você pode se autoconhecer, observar como você é, identificar qual das 4 características é mais forte em você. E a partir daí você pode olhar o próximo também, que é muito fácil você determinar qual é o fator comportamental das pessoas próximas a você, baseado no quê? Na observação. E quando você consegue perceber como o outro é, você aumenta a sua tolerância. Porque uma das coisas mais importantes dos relacionamentos, e que hoje tem diminuído tremendamente, é a tolerância. Porque eu não tolero muitas vezes as pessoas que são diferentes de mim. Porque eu vejo o mundo através do meu olhar, através da forma que eu enxergo, e às vezes eu exijo que as pessoas vejam também. Quando eu me conheço, e quando eu conheço o próximo, eu aumento a minha tolerância, porque eu olho para as pessoas e vejo, nossa, como eles têm que me aguentar, né? Como as pessoas, quando eu percebo aquilo que eu preciso melhorar, eu vejo, nossa, eu preciso melhorar nisso, e a minha esposa há tanto tempo me aguenta assim, meus amigos há tanto tempo me aguentam assim. Então eu percebo que eu tenho que aumentar a minha tolerância e aprender a compreender você como você é. Por isso é muito importante nós conhecermos as nossas características, conhecermos os nossos fatores comportamentais, para a partir daí nós termos relacionamentos mais saudáveis. Convido você a se conhecer mais a cada dia, se observar, porque nós vivemos no automático. Os estudos indicam que na maioria do tempo nós passamos aí 90% do tempo no automático, ou seja, fazemos as coisas sem perceber, agimos sem perceber, falamos coisas sem perceber. Quando eu saio do automático e eu consigo me olhar, literalmente me olhar, como se eu estivesse aqui e o Valdecir olhasse para o próprio Valdecir, e eu vejo como eu começo a agir, eu saio do automático, e aí sim eu consigo me conhecer de verdade. Convido você a sair do automático, a olhar para você e ver aquilo que você tem de superpoder e aquilo que você pode melhorar.